Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui da nossa série de videocasts Convivência Saudável. Eu sou a professora Darlene, atuo no Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP. Sou professora aí no nosso curso de Pedagogia e também no nosso mestrado profissional em Educação. E estou aqui mais uma vez acompanhada de colegas de trabalho muito queridas, muito querido, que atuam também no NASP. Vou convidar vocês para se apresentarem aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo, começando aqui pelas professoras que já passaram aqui pelo nosso videocast. Aí a gente tem a professora Cida, a gente tem a professora Ana Paula, mas vai que alguém não conhece vocês ainda, se apresentem novamente. Depois a gente tem um convidado que é a primeira vez com a gente, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Ana Paula, eu trabalho no NASP Campo São Paulo e eu sou a diretora dos anos iniciais do ensino fundamental e da educação infantil. Eu sou professora Cida, atualmente estou como orientadora para o ensino médio, tanto para alunos internos quanto para alunos externos no campus de Engenheiro Coelho. E eu estou aqui aprendendo no meio dessas professoras muito queridas. Eu sou o pastor João Brito, pró-reitor de desenvolvimento espiritual aqui do NASP. Muito bem, nos episódios anteriores nós falamos bastante aí sobre essa forma de violência tão cruel que traz impactos para todas as crianças ou adolescentes envolvidos. Estamos falando do bullying e a sua versão virtual, o cyberbullying, uma violência que acontece entre pares de maneira repetitiva. Quem faz bullying tem de fato a intenção de ferir, excluir, humilhar, intimidar. Quem sofre bullying é um alvo frágil por várias razões, mas uma delas porque tem uma visão empobrecida do valor de si. É um fenômeno de violência que estabelece um esquema de domínio e submissão. Então você tem aí um irmão que ele exerce submissão ao irmão, mas o outro irmão, ou entre estudantes. Além disso, o bullying e o cyberbullying demandam uma plateia. Quem faz bullying quer que alguém esteja assistindo às ações de intimidação. E a característica mais cruel que bullying e cyberbullying acontece longe dos olhos da autoridade. Portanto, professoras, professores, familiares sempre serão as últimas pessoas a saberem. E é por isso que nós temos discutido aqui, desde o primeiro episódio, que o caminho para prevenir o bullying precisa ser anterior, que é o da promoção de uma convivência inclusiva, respeitosa, ética, uma convivência que seja saudável. E hoje, no nosso episódio, estamos justamente falando sobre como que juntos nós podemos construir uma cultura da paz. Essa expressão cultura da paz aparece muito na legislação brasileira, inclusive. Na Lei 13.185, a Lei Anti-Bullying, no artigo 12 da Lei Brasileira de Diretrizes e Bases. Mas é importante pensar que, para nós, num colégio adventista, cultura da paz é algo muito mais elaborado do que simplesmente dizer assim: olha, aqui vai ser todo mundo bonzinho, todo mundo acha lindo tudo, né? A gente, pelo contrário, nós queremos aqui que todo mundo tenha um protagonismo, né, nessa cultura da paz. E nós vamos falar um pouco disso hoje nesse videocast. Então, queria começar falando para vocês aí quais ações que a gente pode contar, que a gente procura elaborar aqui na nossa escola, não só no Colégio NASP, mas na rede adventista, que a gente acredita que são promotoras de cultura de paz. Quem quer começar aqui? Olha, nós temos a capelania, que é uma base da educação adventista, e ela é muito bem utilizada, e ela pode ser muito bem utilizada nessa prevenção contra o bullying. Por quê? Porque a capelania, ela trata de diversos temas, mas ela procura harmonizar todas essas dificuldades, necessidades, trabalhando diretamente com os alunos. Então, os nossos capelães, eles têm um contato muito próximo com os alunos, seja no intervalo, seja na sua sala. Eles têm uma sala onde eles podem receber o aluno para que ele possa contar o que ele está sentindo, se ele está passando por algum problema. Nós temos ações com os pais também, na escola de pais, onde podemos nos aproximar para entender um pouquinho dessas realidades e trabalhar de forma mais específica para entender o problema, avaliar e ajudar quando necessário. Pastor, você trouxe um ponto muito importante, que é a atuação da capelania nos nossos colégios e escolas adventistas. Inclusive,
aqui nos colégios UNASP, quando nós construímos o plano anti-bullying, nós dissemos em episódios anteriores que a gente teve um processo de estudo coletivo, de formação. Os capelães participaram desse processo de formação. Eles participaram, inclusive, da escrita do documento do plano anti-bullying, que em poucos dias aí a gente vai divulgar para a comunidade. O pastor, inclusive, participou aí da revisão. Então, como você vê, pastor, essa importância desse envolvimento do capelão escolar, enquanto líder dessa comunidade também, enquanto gestor dessa escola, para a gente ter uma cultura da paz? Eu acho que o capelão ele pode ser usado de forma muito estratégica. Eu estava lendo hoje um livro que apresentava uma frase muito interessante sobre o desenvolvimento do caráter e dizia que a nossa mente é como um terreno que você planta ações e essas ações no futuro elas vão dar os frutos. Então, o projeto anti-bullying ele vai ser recheado de ações que nós vamos implementar e a capelania pode ser utilizada, toda a escola sendo envolvida. Então, eu estou vendo esse projeto com muita alegria, porque eu vejo que muito em breve nós vamos colher bons frutos dessas ações que vão ser colhidas através disso, e a capelania vai estar à disposição para fazer parte no aconselhamento, trabalho junto à família, com os alunos e tudo mais. Quando a gente fala de capelania, não tem como a gente não se lembrar do estilo de gestão de pessoas de Jesus, né? Interessante que Jesus ele não se absteve, aliás, de conflitos, né? Como é que é isso? Professoras, quando a gente fala numa escola com cultura de paz, a gente está sonhando a ausência de conflitos, é possível isso? A gente gosta de conflito? Como é que isso funciona? De forma nenhuma. A gente não gosta de conflito, mas os conflitos, eles fazem parte da natureza humana. As pessoas discordam, as pessoas têm opiniões e posturas diferentes. E quando a gente intervém junto a um conflito, a gente está utilizando o conflito como forma de crescimento. A gente está ensinando para aquele jovem, para aquela criança, que ele pode ter opiniões diferentes, pode ter atitudes diferentes, mas ele precisa ter respeito pelo colega dele, mesmo que seja numa conduta que ele não faria. Então, o conflito é uma oportunidade de aprendizagem e desse desenvolvimento de cultura de paz e até de prevenção ao bullying. Dentro dessa oportunidade, né, de usar os conflitos ou as ideias de maneiras diferentes, com respeito aos colegas, nós tivemos um ponto alto em uma das ações dentro do projeto, que foi a capela, uma capela super especial, onde os alunos estiveram assim muito empolgados, onde nós tivemos o debate entre as chapas que estavam ali mostrando as suas propostas para a escola. Construção do Grêmio. Na construção do Grêmio, isso mesmo. Então, quando os alunos eles tiveram toda essa construção, eles mostraram um crescimento muito grande, não é? E os colegas estavam ali super atentos. Foi a capela, nós costumamos dizer, foi a capela mais silenciosa e ao mesmo tempo mais vibrante que nós tivemos, justamente porque eles estavam ali mostrando as suas ideias, que eram ideias diferentes, mas mostrando isso com muito respeito. A proposta da gestão, tanto da parte da capelania quanto da parte da nossa administração, foi dar o caminho, foi dar o suporte, chamar esses alunos antes e dizer, olha, vocês têm ideias diferentes, esse é o momento de vocês, mas não podem perder o respeito pelos colegas. Então foram momentos de muito crescimento, onde nós podemos ressaltar essa participação com consciência. Algo que é muito interessante dentro da rotina e do dia a dia da escola é que nós promovemos muitas oportunidades em que o aluno pode ser assim, o protagonista. E aí nas nossas ações a gente precisa ter intencionalidade, né? Eu tenho intencionalidade de que meu aluno seja protagonista e nesse processo que ele aprenda respeito, empatia, generosidade, porque assim eu estou realmente desenvolvendo uma cultura de paz, porque é no dia a dia, são nas pequenas ações, é algo contínuo, não vai ser num processo isolado de um projeto que durou 30 dias, é algo que a escola tem que incorporar e respirar, equipe administrativa, monitoria, professores, para ter esse olhar de intencionalidade nas nossas ações, que podem parecer até pequenas, mas que causarão um impacto dentro desse todo.
Professora, você trouxe um ponto tão essencial que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, precisam guardar isso, especialmente aquelas que atuam na educação. A própria lei anti-bullying e as outras leis que a gente tem no país a respeito disso, elas falam muito em campanhas, em combate a essas formas de violência. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque campanha tem de vacinação. E a gente toma a vacina normalmente uma vez por ano, e algumas vacinas a gente toma uma vez cada 10 anos ou até para o resto da vida, e está resolvido. E você trouxe um ponto muito importante: cultura da paz não é campanha. Cultura da paz é programa, são atividades planejadas, sistemáticas e intencionais. Então, quando você tem um plano anti-bullying numa instituição, ele tem dia para começar, talvez, mas jamais vai ter dia para acabar. E daí, especialmente quando nós entendemos que todas as ações, elas podem ser promotoras de uma cultura de paz, desde a aula de ensino religioso, né? Desde as eleições do Grêmio. Eu imagino, professora, que se é uma eleição e é democrática, teve um processo de frustração, porque alguém venceu e alguém não venceu. Sim, com certeza. E entender que esse processo de frustração, ele também é enriquecedor para aprender a conviver em sociedade, né? Então, Alguns cuidados, eles inclusive foram tomados para que a condução do resultado, para que a condução também de toda a divulgação ali da chapa que foi a chapa vencedora, alguns cuidados eles foram tomados. Inclusive as ações, elas foram um pouquinho mais prolongadas, nós tivemos que dar um tempo para que aquela chapa que tinha as suas propostas, que também eram boas propostas, elas tivessem ali o tempo, né, digamos, do seu luto, para que elas pudessem, então, ter esse momento, né. Então tivemos que trabalhar essa situação de frustração também. E eu acredito muito que prevenção e acolhimento, eles podem andar juntos, para que nós possamos ter uma escola mais acolhedora, para que nós possamos, então, seguir com esse projeto, tendo bons resultados em relação ao bullying. Da mesma forma como isso é contínuo, deve ser contínuo dentro da escola, isso deve ser contínuo dentro de casa também, por parte das famílias, né? Então, quando a gente faz uma escola de paz para tratar do assunto, a gente está convidando os pais a trabalhar junto da escola em casa, dizendo: filho, querido, você tem a escola pessoas que eu confio, que podem te ajudar. Se você tiver uma situação difícil, você pode procurar a sua orientadora, você pode procurar um monitor. E é importante que todos estejam dentro desse processo de engajamento e conheçam, para que eles possam saber como agir. Às vezes a gente tem crianças que a família, com intuito maravilhoso de proteger e de cuidar, acabam tirando dessa criança a autonomia e a voz, porque a criança chega em casa, conta um fato e imediatamente a família busca a escola para querer entender e resolver o problema. A escola também vai ter uma escuta para essa criança. Então, se ela tem condições, maturidade de expressar aquilo que ela sente, aquilo que fez mal para ela, incentive que sua criança faça você isso. falou para o seu colega como você estava se sentindo? Você falou que você não gosta desse apelido, né? Exatamente, porque se nós deixamos que os responsáveis tomem a frente sempre, essa criança ela perde a sua voz. Ela perde a sua voz em relação aos pares, em relação aos que ele tem como referência de cuidadores na escola e às vezes até em casa. Olha, eu posso até falar porque eu sou pai de uma criança de 6 anos, a Laurinha. E quando ela nasceu, eu tive aquele sentimento que eu acho que é natural dos pais, de dizer assim: olha, ninguém vai mexer com ela. E eu vou proteger ela de todas as coisas, e se alguém fizer algo, eu vou resolver. Então, esse projeto ele também abre a mente dos pais para essa necessidade de trabalhar, não de uma forma a inibir realmente os filhos, né? Como nós acabamos de falar sobre o enfrentamento. Então, saber que minha filha está numa escola, que ela vai ser cuidada e que haverá uma mentalidade onde uma cultura vai ser criada de proteção, onde ela vai aprender a se posicionar, ela vai aprender a dialogar quando ela tiver algum problema. Isso é muito bom. Então, para todos os pais, eu acho que
Isso traz um alívio, um conforto e também a necessidade de aprender mais. Inclusive, se você não assistiu os outros episódios, volta ali e assiste os outros episódios que estão muito bons também. Que São as legal. situações de conflito que geram essa oportunidade de trabalhar responsabilidade, não é? De trabalhar também ali o altruísmo, o domínio próprio e também cada aluno pode crescer com essas oportunidades, né? Recentemente eu recebi um pedido de mudança de sala. E aí, quando eu chamei, então, o adolescente para nós conversarmos, qual é a razão pela qual você quer sair da sala? E ele falou, não estou me sentindo confortável, há algumas brincadeiras. E eu falei para ele, vamos pensar, se você mudar de sala, eu posso fazer isso, vou te ajudar nessa questão. Mas o problema será resolvido? Qual tem sido a sua postura em relação a isso? Vamos ler um pouco sobre isso? Então, eu dei uma tarefa para esse aluno. Um livro específico que ele iria ler e na próxima semana ele deveria voltar e dizer, eu vou conseguir lidar com essa situação ou então eu vou definitivamente preferir mudar de sala, né? Nós tivemos algumas intervenções internas para que a turma, né, pudesse ter sido direcionada nesse sentido e na próxima semana o aluno retornou. E ele disse o seguinte, não precisa mais mudar de sala. Inclusive, lá no internato, eu também tenho um novo posicionamento e já estou resolvendo as coisas. Então, tiveram as intervenções dentro da escola, por parte da orientação, mas o aluno aproveitou essa oportunidade para uma oportunidade de crescimento. Professora, você levantou uma questão muito importante, o pastor também, e isso vai ao encontro dos protocolos do método de preocupação compartilhada que falamos num dos episódios anteriores. A superação do problema do bullying, as pesquisas mostram, e dentro do método de preocupação compartilhada a gente trabalha nessa direção, de que para superar essa forma de violência, o bullying, o cyberbullying, quem é alvo também tem um papel. Do ponto de vista psicológico, terminar com uma violência com essas características só é possível quando o alvo também se posiciona, quando o alvo também consegue expressar seus sentimentos e ter uma postura de mostrar, olha, esse tipo de tratamento eu não aceito. É a conquista do valor de si, isso é muito importante. Agora, para que isso aconteça, a escola precisa sempre ser um ambiente acolhedor e de confiança e a família idem. Nessa questão do acolhimento, eu me lembro, pastor, quando estávamos construindo o plano anti-bullying aqui do NASP, vários membros da capelania falaram assim, olha, lá na capelania a gente sempre busca ser um espaço que não importa qual é o segredo que o adolescente, a criança vai contar para a gente sempre vai fazer aquela cara assim de, nossa, e aí, o que aconteceu? Mas livre de julgamento, né? É muito importante a gente lembrar que para a superação, para a gente ter uma cultura de paz, o julgamento, especialmente se ele for apressado, ele elimina qualquer possibilidade dessa criança, esse adolescente confiar no adulto, que é quem pode ajudar, né? Então, precisamos, enquanto educadoras e educadores, ter uma postura imparcial, mesmo quando aquela história diz assim, gente, eu não acredito que você respondeu desse jeito, por que você fez isso? A gente quer resolver pelos filhos, né? O pastor falou da Laurinha aí, a gente quer resolver pelo aluno, só que daí a gente priva essa possibilidade de autonomia, né? E você trouxe uma coisa muito importante, professora, resolver o bullying implica que também quem é alvo vai se posicionar, né? Que mais aí que a gente pode falar de promoção da cultura da paz? Como é que os alunos podem, por meio aí de amizade, voluntariado, ações de solidariedade, isso tem a ver com o combate ao bullying? O que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que nós temos trabalhado bastante também a questão do voluntariado, e o voluntariado ele se apresenta como uma forma de trazer empatia pelo outro. E quando você começa a se preocupar por aquele que tem menos que você, ou por aquele que sofre aquilo que você não sofre, você começa a pensar diferente, você começa a valorizar aquela pessoa, e essa empatia que o voluntariado promove, ela ajuda a fazer conexões que eles antes não tinham. Então aquilo que era diferente e afastava, agora une, traz curiosidade, traz desejo de ajudar, de servir e de aprender com aquilo que eles fazem dentro do voluntariado,
isso é uma ferramenta que tem ajudado bastante os nossos alunos. Interessante, né, pastor? E quem diria que as ações de solidariedade e voluntariado seriam uma das formas da gente prevenir o bullying, né? A escola, ao promover momentos em que esses alunos podem ter esse protagonismo de participar, de estar em conjunto com os seus pares e de forma saudável. Então, eu vou dar um exemplo aqui que são os jogos da amizade, né? Que nós trabalhamos com esses jogos nas 3 unidades. Então, claro que eles gostam de vencer, de ser aquele time que se destaca. Mas dentro desse trabalho, desde a apresentação e proposta dos jogos, se for dito e explicado e vivenciado essa cultura de convivência saudável, de respeito, de cuidado com o outro, né? A gente, enquanto escola, não vai validar que um grupo exclua um colega. Então, a gente vai trabalhando com essas situações e, dessa forma, sendo um agente para promover essa cultura de paz. Bom, ainda promovendo essa cultura de paz, eu acredito que a proximidade com os professores, com a administração, também todas as ações que nós fizemos relacionadas à monitoria, à equipe de conservação e limpeza, todos estão incluídos e precisam ter um olhar direcionado, né? Precisamos ser intencionais em cada situação, ao abordar um aluno, na entrada da escola, no retorno da capela. Todas as ações, elas podem ser muito enriquecedoras para esse resultado, né? Nós temos alguns projetos que acabam brilhando aos olhos, saltando aos olhos, né? Que são os projetos A Básica na Minha Casa, é quando aquele aluno não está bem, passou por alguma situação, talvez não é diretamente com bullying, mas é uma situação de saúde, onde há uma proximidade, o aluno consegue entender, nossa, a escola está me vendo, olha, o diretor está aqui na minha casa, né? Nós temos algumas ações também relacionadas a alunos internos, onde os professores vão até o quarto, fazem uma abordagem interessante, por exemplo, num sábado à tarde. Então, essa proximidade também fecha todo o acolhimento para que eles possam se sentir seguros em nos trazer essas situações. Na verdade, tudo isso que vocês falaram, a nossa conversa está tão boa, mas nós estamos chegando ao final de mais um episódio, é que prevenir o bullying e o cyberbullying é transformar a convivência num valor do qual não se abre mão. E conviver, aprender a conviver, se torna tão importante na escola como aprender matemática, português, sociologia, espanhol, né? Passa também pela via curricular. A gente aprende a conviver. Inclusive, esse é um direito das nossas crianças e adolescentes. Que coisa boa se você assistiu todos os episódios, se você nos acompanhou. Você deve ter concluído junto com a gente que convivência saudável é algo que é uma responsabilidade de todos nós, da escola, da família, da igreja, da sociedade. Todos nós temos algo a contribuir. A superação de violências como o bullying é uma responsabilidade de todos nós. Se você gostou desse ciclo de videocasts, dessa série, compartilhe com a sua amiga professora, professor, com familiares, para que juntos nós possamos gerar esse movimento intencional de promoção de uma sociedade mais justa, inclusiva, em que a gente convive em paz. Uma paz que vai ser só um prenúncio daquilo que a gente vai viver na eternidade, no céu, junto com o nosso Criador. Muito obrigada porque você nos acompanhou e até a próxima!